Olá, saudações filosóficas, meu nome é Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita, hoje dia 17 de setembro de 2024, estamos no finalzinho do inverno, aqui no município de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para mais um estudo do nosso curso, que é o Espiritismo, edição da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje vamos estudar a 11ª aula, parte B, o mal e o remédio, que é um prolongamento da mesma 11ª aula, na qual nós estudamos a visão espírita da eutanásia. Parece que será o vídeo mais curto do nosso canal, né? Porque não há muito conteúdo nesse breve estudo que faremos hoje. Antes de iniciarmos, tomar o nosso café, que é a marca do canal, e partimos para esse estudo também muito importante. 11ª aula, parte B, o mal e o remédio. O Espírito Santo Agostinho faz um alerta a respeito da dor. Abre aspas. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Mas ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àqueles que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Isso está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19, que vamos fazer algumas considerações bastante importantes a respeito dessa passagem. Primeiramente, Santo Agostinho, filósofo aí da Idade Média, ligado à Igreja Católica, que volta aqui na terceira revelação, no Espiritismo, repleto de mensagens, Uma delas, citada aqui no nosso estudo, ele diz que a nossa terra, vossa terra, é por acaso um lugar de alegrias? Não é um mundo de provas e expiações aqui, Não é um paraíso de delícias. A voz do profeta já dizia, Não soa ainda aos nossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes aqui, para os que nascessem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. Porque aqui é um mundo de provas e expiações, Felicidade é muito relativa, Muito passageira. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Então aqui, cabe uma reflexão, O cristão que está numa posição confortável, sem dores, sem sofrimentos, sem enfrentamento de dificuldades, obstáculos, provas, expiações, deve se perguntar, fazer uma autorreflexão se a sua reencarnação realmente está sendo proveitosa. Porque conforme os Espíritos nos dizem aqui, e os próprios textos bíblicos, evangélicos, porque aqui você vê citação de profeta, você vê líderes ligados à Igreja Católica, que voltou aqui ao Espiritismo para nos dizer o quê, Aqui vai ter sofrimento, E o cristão ele vai passar por desafios, dores, provações. Então é de se estranhar quando você vê um cristão muito confortável, sem obstáculos, sem provas, sem expiações, com a vida mansa, vamos dizer assim,
E ainda ele completa, né? Mas ainda que tivesses de sofrer uma vida inteira, se o sofrimento fosse a vida toda, né? A misericórdia divina não deixa às vezes acontecer isso, né? Nos coloca amigos, nos coloca situações para amenizar, né? As nossas dívidas, que muitas vezes nós fazemos a dívida por atacado e pagamos por prestação. O que seria isso ao lado da eternidade de glória reservados àqueles que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? É uma importante reflexão de Santo Agostinho a respeito da dor. Quando vemos tantos males no mundo, por vezes o sofrimento nos causa revolta ou incompreensão. Porém, como Deus é todo amor, justiça e misericórdia, certamente o mal não pode originar-se dele. Aqui algumas reflexões também, né? Nós vemos males no mundo, que sofrimento, muitas vezes causa revolta e incompreensão naqueles que estão experimentando. Porque, né, tem também a questão do esquecimento do passado. A pessoa não se lembra, né, das causas do seu sofrimento. Deve ter confiança em Deus, fé e resignação na sua lei, para passar por essas provas e expiações com o máximo de resignação possível. Porém, como Deus é todo amor, justiça e misericórdia, o mal não pode decorrer ou originar-se dele, né? Uma coisa ilógica, né? Incoerente. O mal é fruto do próprio livre-arbítrio desastrado do ser humano, que faz escolhas erradas, às vezes, né? Por ignorância. Compreendendo a sabedoria divina, que nunca quer o mal de seus filhos, podemos concluir que, além do ressarcimento de antigas dívidas, a dor nos serve para que possamos, além de desenvolvermos virtudes como a paciência, a mansuetude e o perdão, progredirmos também em inteligência, que duas finalidades das dores para o espírito, né? Já que nós compreendemos a sabedoria divina, né? Não podemos atribuir que Deus queira o mal da gente, né? Tem uma causa justa, né? Essas situações nas quais nós somos experimentados pelas dores e sofrimentos. Surgem aí do ressarcimento de antigas dívidas das nossas reencarnações e também serve aí como instrumento para despertar nossa inteligência, desenvolver virtudes como a paciência, a mansuetude, perdão e para nós progredirmos em inteligência. Kardec diz, abre aspas, o homem devendo progredir, os males aos quais ele está exposto são estimulante para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando a busca dos meios de livrar-se deles. A dor é o estímulo que impulsiona o homem para a frente na via do progresso. E completa mais adiante, mas Deus, pleno de bondade, colocou o remédio ao lado do mal. Isto é, do próprio mal faz sair o bem. Isso está em A Gênese, capítulo 3, itens 5 e 7. Kardec, comentando essas passagens, né, ditas pelos espíritos acerca da dor, desenvolve da seguinte maneira, né, dizendo que o homem devendo progredir, os males aos quais ele está exposto, está sujeito, são o estimulante para o exercício da sua inteligência, das suas faculdades físicas e morais, desenvolvimento de virtudes, buscando os meios para resolver os problemas e superar os obstáculos. Ele sobe de grau evolutivo, né? Se torna maior que o problema, né? Entra num nível anteriormente não existente, né? A dor é um estímulo que impulsiona o homem para a frente na via do progresso. E Deus, que é pleno de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, né? Que vai de encontro com o nosso título, né? O mal é o remédio. Isto é, do próprio mal faz sair o bem. Então, o que parece maldade, né? Um mal, uma dor para o ser humano, ali vai surgir o bem, né? Porque Deus está preocupado com o desenvolvimento do espírito, né? Com o seu compromisso. Não com os corpos, muitas vezes, né? Nós vemos aí a própria lei aí do qual o predador, né, busca sua presa, na evolução aí das espécies, né? Os animais aí se devorando entre si. Você vê que
essa cadeia alimentar é muito violenta muitas vezes, né? E Deus estaria preocupado mais com o corpo do que com o princípio inteligente? Ou mais com o corpo do que com o espírito? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. O espírito André Luiz relata a explicação do instrutor Druso sobre a dor auxílio, a dor que acontece para que possamos aprender com ela. Abre aspas. O infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem dores auxílio para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para um ingresso respeitável na vida espiritual. Isso está em Ação e Reação, capítulo 19. Então, André Luiz nos traz aqui uma lição trazida pelo instrutor Druso, o benfeitor Druso, uma das personagens lá da obra Ação e Reação, que em breve chegaremos, né? Esse breve vai demorar um pouco, né? Que nós estamos ainda estudando o nosso lar aqui no próprio canal. Mas ele diz, né, que o infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e todas as outras calamidades orgânicas, todas elas constituem dores auxílio. Esse é o conceito, né? O que é a dor auxílio, né? É um mecanismo para que a alma se recupere de certos enganos que haja incorrido nesta encarnação ou nas anteriores. Ok? Habilitando-se através de reflexões, porque o espírito vai refletir sobre aquela sua situação atual, tendo que desempenhar muitas vezes novas disciplinas para ingressar na vida espiritual mais purificado. De qualquer forma, quando somos visitados pela dor, devemos refletir sobre ela, procurando meios de aliviá-la e de aceitá-la com resignação e coragem, quando ela ultrapassa os limites da nossa ação. Então, nós somos chamados aqui a refletir sobre a dor, quando nós somos visitados por ela. Devemos pensar a respeito, procurando meios, claro, de aliviá-la e de aceitá-la com resignação e coragem, quando ela ultrapassa os limites da nossa ação, né? Muitas vezes, por mais que nos esforcemos, não conseguimos nos livrar de algumas dores. Então devemos acionar aí os recursos do espírito, desenvolvendo aí resignação, paciência, etc. O que devemos compreender é que a dor não é castigo, mas sim um processo de aprendizado, fruto da nossa imperfeição, porém útil à nossa evolução. Então, aqui a nova concepção, né? A dor não é castigo, é um processo de aprendizado, e eu acho que isso ficou bem claro aqui no nosso estudo de hoje, né? Desde o início até este ponto. Fruto da nossa imperfeição, então não vem de Deus, decorre do nosso livre-arbítrio desastrado, das nossas más escolhas, mas acaba sendo útil para a nossa evolução, porque nos impulsiona. E qual o remédio para o mal? Abre aspas, a fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente, ensina o Espírito Santo Agostinho, em um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19. Terminando o nosso estudo de hoje, citação de Santo Agostinho, que está no Evangelho, ele diz que a fé é o remédio para o sofrimento, porque é ela que aponta para os horizontes do infinito, ante os quais vão se esvaindo os poucos dias de sombra do presente. Então, a grande esperança do Espírito é a sua fé, né? A confiança em Deus e nas suas leis, que aquelas dores têm uma causa justa, ok? Isso fortalece, consola, né? Não tira a dor, mas tira o desespero, né? De certa forma, acolhe, né? O Filho do Criador, trazendo de volta para o seu Pai, né? Nosso Deus e Criador. A bibliografia utilizada, a Gênese de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e Ação e Reação, ditado por André Luiz,
psicografado pelo Chico Xavier. Nossa fixação do aprendizado, como sempre, tem 3 questões. A primeira, para que servem os males pelos quais passamos? Vamos à resposta. Kardec diz: o homem devendo progredir, os males aos quais ele está exposto são estimulante para o exercício de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando a busca dos meios de livrar-se deles. Foi conforme nós vimos no estudo. 2. Como devemos encarar a dor que nos atinge? A dor é o estimulante que impulsiona o homem para a frente na via do progresso. Quando somos visitados pela dor, devemos refletir sobre ela, procurando meios de aliviá-la e de aceitá-la, com resignação e coragem, quando ela ultrapassa os limites da nossa ação. Terceira questão: por que a fé é o melhor remédio para os nossos males? A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombra do presente. Ensina o Espírito Santo Agostinho em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19. E assim terminamos a 11ª aula, parte B, o mal e o remédio. Nosso próximo estudo, 12ª aula, parte A, vamos ver os milagres segundo o Espiritismo. Assim sendo, agradeço a todos pela presença, por terem se inscrito, curtido o canal, comentado. Peço que divulguem, não por mim, mas pela doutrina. A maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação, conforme digo várias vezes aqui no canal, né? Todos temos essa possibilidade de divulgar a doutrina de uma forma ou de outra, curtindo, compartilhando, divulgando o canal. Essa é uma forma de fazer a caridade. E a caridade é interessante porque a caridade não está submetida às contabilidades humanas, né? Um ato bom não resulta em uma colheita boa, mas vários frutos. Por exemplo, quando se pratica caridade, né, uma vez, não se vai receber uma vez. É uma semente que é plantada e que gera muitos frutos, né? Multiplica, né? Então, a pessoa que faz a caridade é um multiplicador, né, de benefícios, e ele acaba sendo o maior beneficiário. Até Jesus, né, foi aí alvo da caridade, quando estava carregando a cruz lá e recebeu, né, a caridade daquele indivíduo que carregou a cruz para ele, né, porque as dores lá eram imensas naquela sofrimento, né, o cansaço. Recebeu também a caridade. Nós também recebemos, porque quando nós pensamos em caridade, nós pensamos nós fazendo a caridade, né? Mas nós também somos alvos da caridade muitas vezes. Assim sendo, desejo a todos uma boa noite, uma boa madrugada, boa manhã ou boa tarde, de acordo com o horário que você está nos vendo. E até o nosso próximo estudo.